Muito bem. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu hoje, depois de já ter conversado com a nossa pastora que cuida de crianças, a nossa pastora que cuida de adolescentes, hoje eu tenho a alegria de receber o pastor Elias, né? Nosso pastor da mocidade, pastor que cuida de toda a nossa mocidade. Um trabalho hercúleo, hercúleo, mas que Deus tenha abençoado, porque, sabe, Elias, é muito legal. O menino nasce, aí o menino cresce na mão da Adriana, aí vai para a Selma, aí cresce, vai para a sua mão, cresce mais ainda, aí casa, vai para a mão do Heloís e da Izinha, e depois volta com a criança para o ciclo de novo. É muito bonito isso, Elias. É muito bonito, é muito bonito. E eu quero aproveitar para, de antemão, te agradecer por todos esses anos de amor, de carinho, de dedicação, sobriedade, seriedade, porque você desempenha um papel fundamental na igreja, essencial. Em um mundo que está engolindo os jovens, você ainda ter um jovem na igreja é um milagre. É um milagre. E a gente tem um bom número de jovens, louvado seja o nome do Senhor. Meus parabéns, Elias. Você é uma bênção. Agora, voltando para o assunto. Elias, para quem ainda não te conhece, quem é você? Você é o quê? Você é filho de quem? Casado com quem? E pai de quem? A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor aos irmãos que estão nos acompanhando. Os irmãos já me conhecem, né? Sou o pastor Elias. Eu venho de uma família que é evangélica. Eu já nasci num lar evangélico. Meu pai e minha mãe. Meu pai era ali da Assembleia de Deus, minha mãe também, da Assembleia de Deus, né? Meus irmãos ainda estão lá, minha mãe também. Meu pai já está com o Senhor. E assim, a gente foi criado na igreja, a gente foi criado em casa, fazendo culto doméstico. E o culto doméstico na minha época era bem diferente do que a gente faz aqui, inclusive com meus filhos, né? Lá a gente fazia o culto mesmo. Um era o pastor, o outro era o diácono, o outro era. Ainda tinha os que era a igreja. A família era grande, né? A família era grande. Hoje a família é pequena, você não pode fazer uma igreja muito grande, porque senão você prega, tira oferta e aceita Jesus. Mas na minha época, a gente juntava os primos, todo mundo, né? E minha avó normalmente ficava ali, conciliando para os irmãos não brigar por causa da oportunidade. Ainda tinha isso, né? Mas graças a Deus eu nasci num lar evangélico, né? Desde criança fui criado assim. Aos 14 anos eu resolvi aceitar Jesus, né? E graças a Deus vim com o Senhor até hoje. Não vou dizer minha idade, né? Porque os irmãos podem se assustar. Sou esposo da pastora Adriana, do departamento infantil. Sou pai do Pedro Ian, do João Marcos. Meu sogro e minha sogra são pastores na igreja, os secretários, né? Pastor Antônio Mota, pastor Eunice. E a gente está servindo a Deus no Brasil para Cristo desde 1991. Cheguei criança ainda, tá? Tinha bastante cabelo na época. Criança, criança, criança. Irmãos, eu costumo brincar, né? Que aquelas moças que chegam na igreja desejando um casamento, querendo aquele moreno alto, bonito e sensual. Nós temos o pastor Elias, mas a Adriana já chegou antes. Já chegou antes, já casou e já era. Bem, Estão 20 anos atrasados. 20 anos atrasadas. Mas Elias, que fantástico! Então quer dizer que era uma congregação e tinha que segurar porque tinha briga por oportunidade. Que fantástico, cara. Tinha que segurar, senão os irmãos brigavam. Não, você já falou 2 vezes, eu tenho que falar agora. Tem que cantar agora. Não, fantástico, fantástico, fantástico. Gente, culto doméstico é uma coisa muito gostosa, muito gostosa. Elias, vamos lá. E a gente sabe que se o menino vem desde pequeno, e a prova disso são seus filhos. Se o menino vem desde pequeno ouvindo a palavra de Deus,
cresce, vira adolescente ouvindo a palavra de Deus, ele tem até necessidade de continuar ouvindo quando jovem. Aí não é tão difícil fazer o culto, a não ser por causa dos horários, né. Mas quando o menino não vem ouvindo nada, e a gente quer começar um culto doméstico, e o moleque já tem 16, 17, 18, 19, 20, e o cangote já engrossou. Elias, vamos lá. Qual a esperança? Como é que é a possibilidade? O que o pai tem que fazer? Um caso fácil como esse de continuar e num caso difícil de ter que iniciar. Pois é, meu pastor, eu acredito que o desafio com os jovens seja ainda maior do que com as crianças. Porque quando é criança, né, a gente acaba envolvendo eles ali no trabalho, mesmo que, né, eles não tenham muito interesse. A gente, de alguma forma, chama a atenção deles e os atrai para o trabalho, para o culto doméstico. Mas quando chega nessa fase de adolescente, de jovens, aí a coisa começa a ficar mais difícil. E hoje a gente tem um concorrente muito forte, que são as redes sociais, o celular, entendeu? Você tirar o jovem do celular para falar, agora vamos para o culto, você tem que ter algo que o atraia, que realmente chame a atenção dele, para que ele possa deixar o celular, deixar a rede social e sentar e fazer o culto. Quando já tem esse hábito, já vem desde criança, fica mais fácil, né? Você, durante a infância, já vem nesse ritmo, na adolescência também. Quando entra na juventude, a gente se adequa quanto ao horário, como o senhor mesmo falou, né? Aqui em casa mesmo, a gente tinha o dia específico na semana, a gente já tem que fazer as modificações por causa que os horários já não batem mais, né? Então, assim, essas adequações a gente vai fazendo aos poucos. Agora, quando você vem de um lar, quando o jovem vem de um lar que não é evangélico e não tem o hábito, e agora vai se começar o trabalho, eu acredito que o desafio ainda seja um pouco maior. Mas, assim, eu acredito que a gente tem que pensar em envolvê-los com aquilo que eles gostam de fazer. Por exemplo, se o jovem toca algum instrumento, ele vai tocar no culto, né? Ele vai preparar uma música, ele vai acompanhar no culto, né? Aqui em casa o Pedro ganhou um teclado da minha sogra, né? E a gente colocou ele na aula, ele aprendeu umas musiquinhas, né? E o básico que ele aprendeu, ele já conseguia acompanhar os cultos. Então isso é bom, ele já se sentia estimulado, né? O João Marcos gostava de percussão, de bateria, né? A gente arrumava alguma coisa para ele fazer, tocar um pandeiro, tocar alguma coisa. Hoje ele toca um ukulele, então a gente já adapta isso. Se ele toca algum instrumento, ele tem que trazer isso para o culto, isso vai, de alguma forma, motivá-lo, né? Ele vai acompanhar ali no culto, tocando. Eu vejo isso acontecer em alguns lares evangélicos, né? Pessoas que têm filhos que tocam e, nessa idade de jovem, ele está lá no culto porque ele sabe que ele vai ser útil, ele vai tocar seu instrumento. E aqueles que não têm nenhuma habilidade com instrumento, a gente pode pensar em outras habilidades, cantar, trazer um texto bíblico, isso é bem interessante, entendeu? A gente aqui sempre prepara os meninos assim, ó, você vai ler alguma coisa e você vai trazer para o culto. Então, o jovem já está nessa idade, dele mesmo preparar um texto, escolher um texto bíblico, e um versículo, dois, sei lá, um capítulo, e falar alguma coisa, explanar alguma coisa. E, na verdade, acaba saindo alguma coisa mesmo, ele acaba lendo, né, assimilando alguma coisa daquele texto bíblico, e ali ele vai compartilhar com os pais, ali com a família, o que ele aprendeu. Às vezes não demora um minuto, mas ele já falou alguma coisa, já é algo interessante. Então, acho que esses pontos são importantes para a gente poder atraí-los, entendeu? A parte musical, que são coisas que jovem gosta de música, jovem gosta de cantar, gosta de tocar instrumento, gosta de ouvir música. Então, acho que a música ela é importante para atrair a atenção deles, né? Alguns têm já essa vocação para a palavra, mas eu acho que não é a maior parte. A maior parte mesmo é na parte do louvor, na parte da música. Isso é um atrativo importante.
E, Elias, a gente sabe, meu querido pastor, que ah, a gente tem hoje uma geração, eu não digo que é absoluta, mas um número muito grande de pais que estão chorando nesse momento, porque não porque aceitaram Jesus tarde, agora estão doloridos pelo filho. É algo pior. Uma galera que sabia do Senhor Jesus desde criança, cresceu na igreja, casou, mas resolveu não ser tão, entre aspas, rígido com o filho. E aí, ah, não levava a criança para tudo, levava só no resto do tempo. Ele mesmo não ia para a igreja, e quando ia ainda voltava e falava mal. E aí aquele ciclo absolutamente difícil, né? E agora o filho debandou e há um choro muito grande porque o filho sumiu e a gente que dificilmente vê a própria culpa, porque terceirizou tanto para a igreja que não entendeu que igreja é reunião de salvos, é comunhão, e que quem trabalha com seu filho é você. Porque, com todo respeito, né, o outro que vai alimentar seu filho. Elias, para esses pais, a gente tem na igreja todo um trabalho voltado para jovens. E tem esperança? Tem o que fazer? Pastor, o senhor tocou num assunto bem delicado. Eu acredito que o exemplo dos pais é fundamental para que os filhos amem a igreja, entendeu? Os filhos vão amar a igreja porque os pais amam a igreja. Os filhos vão gostar da igreja porque os pais gostam da igreja. Agora, se o filho ele vê que o pai não está muito aí com o trabalho da igreja, ele fala mal da igreja, ele fala mal dos irmãos, que prazer esse jovem vai ter de estar na igreja? Nenhum. Então, assim, a gente tem que perceber isso. Nós somos o exemplo. Nós somos o exemplo. Tanto em casa como na igreja, na própria igreja, entendeu? Se eu vou para a igreja e meu filho me vê sentado na hora do louvor, meu filho vai querer louvar o Senhor? Não vai. Ele vai falar, meu pai não levanta, eu também não levanto. Se eu for para a igreja e na hora da oração eu não oro, meu filho vai querer orar na hora da oração? Não vai. Porque ele está me vendo e eu sou o exemplo dele, eu sou o espelho dele. E a gente pensa que eles não estão percebendo nada e eles estão percebendo tudo. Entendeu? Eles estão aprendendo tudo. Entendeu? Em casa, da mesma forma, se eles veem eu elogiando a igreja, falando bem da igreja, eu me preparando para ir à igreja, a minha expectativa em relação à igreja, aos irmãos da igreja, eles vão ter essa mesma expectativa. Entendeu? Então, a gente às vezes esquece disso, e quando a gente menos percebe, a gente passou para os nossos filhos uma imagem da igreja que os afastou completamente, né? Os afastou completamente da igreja. E aí, essa fase do resgate, ela é muito complicada, é muito jejum, é muita oração, entendeu? E, assim, acreditar que o Espírito Santo pode tocar no coração. Eu acredito que tem muitos pais que fizeram um trabalho exatamente contrário. Eles ensinaram os filhos, eles criaram os filhos, mas esse mundo é mau, esse mundo é muito maligno. Né? E quando o jovem começa escola, ensino médio, até mesmo faculdade, as coisas ficam mais complicadas ainda, e a tendência é se afastar da igreja, se afastar das coisas do Senhor. Uma vez eu estava ouvindo um pastor e ele dizia assim, olha, você consegue falar ao ouvido de seus filhos, mas ao coração dos seus filhos, só o Espírito Santo é que pode falar. Você só alcança os ouvidos dele. Então, você fala a palavra, você ensina a palavra, mas quem vai mudar ele ou ela, é a experiência pessoal delas com o próprio Deus, né? Então, assim, tem muitos pais que os filhos não estão na igreja, mas não foi, e às vezes até se sentem culpados, né? Você acha assim, a culpa foi minha, onde foi que eu errei? Talvez você não tenha errado, talvez seja realmente porque esse mundo é mau e ele acabou, de alguma forma, sendo influenciado. Mas ainda há esperança, porque a palavra que foi plantada está no coração.
Ainda que ele seja um Manassés, que não é o caso, a esperança para ele, de se arrepender e de voltar-se para o Senhor, de se lembrar de tudo aquilo que ele ouviu na casa do Senhor, na casa do seu pai, da sua mãe. Agora, o trabalho da mocidade é importante, sim. Eu acredito que esse encontro com outros jovens, ele fortalece essa comunhão com a igreja, entendeu? E os jovens ali no departamento, eles se envolvem, eles criam laços de amizade, e jovem precisa disso, né? O que faz com que o jovem ele se sinta bem em um ambiente é quando ele é bem acolhido, ele é bem recebido, ele tem amigos, ele cria laços ali. E o departamento de jovens trabalha exatamente para isso, né? A gente tem a programação que envolve isso, a gente fala da palavra, a gente tem momentos de louvor, a gente tem momentos de oração, mas a gente também tem momentos de confraternização, a gente sabe que jovem precisa disso, e são nesses momentos que os laços vão crescendo, entendeu? E aí, quando menos percebe, ele está envolvido ali na igreja, mas isso demanda um tempo, essa presença, essa participação. Muitos jovens são muito tímidos e demoram um tempo para se soltar, para fazer amizade, mas a gente percebe que, com o passar do tempo, ele frequentando, ele acaba se envolvendo, né? Então, assim, o trabalho da mocidade, ele é importante para ajudar nessa fase, né? A tentar recuperar ou trazer de volta esse jovem que um dia esteve na igreja e agora, né, por algumas razões, está distante. É fundamental, fundamental e fundamental mesmo. É aquilo, né? O que o pai e a mãe não podem é desistir. Não pode desistir. Se o culto doméstico, que era com 3, 4, 5, agora só está com 2, então os 2 não podem parar. Tem que continuar orando até o Senhor trazer de volta, né? Porque a misericórdia do Senhor é grande. Você falou em Manassés, rapaz, Manassés teve o pai que teve, né? Ezequias, e fez o que fez. Que loucura, né? Exatamente. Cura. Mas você vê que, na hora que a coisa apertou para Manassés, ele se lembrou do Deus do pai dele, do que ele tinha ouvido na infância, do que ele tinha visto, do que ele tinha presenciado ali. Ele conhecia Deus, a ponto de se voltar, de fazer uma oração de arrependimento, né, e buscar o Senhor e clamar pela misericórdia do Senhor. E Deus ouviu, porque foi sincero o coração de Manassés. Então eu vejo essas pessoas que estão longe da igreja, e às vezes até com esse ar de rebeldia, né? Às vezes o pai convida para ir à igreja e o filho muito rebelde, eu não vou, eu não quero saber. Isso de alguma forma magoa o pai, magoa a mãe, né? Se sente assim, poxa, né? Criei na igreja, levei, ou então, né? Perdi a oportunidade de levar e agora estou tentando levar e não consigo. Mas assim, na hora que o cinto aperta, é de Deus que ele vai se lembrar, é de Deus que ela vai se lembrar. Uma experiência que eu tive com os jovens uma vez, porque assim, a gente está na mocidade já há um tempo, então vem uma geração, passa uma geração, agora nós estamos realmente numa fase de transição, está trocando de geração, então a gente está. Mas umas 2 gerações aí atrás, olha só, 2 gerações atrás, eu conversava com alguns jovens, né, que estavam voltando a frequentar os trabalhos da igreja, porque tiveram um tempo afastado, tiveram um tempo longe, né? Eles falavam o seguinte, que eles se reuniam para ir para a balada, né? Aí, quando entravam no carro, eles oravam antes de ir para a balada, pedindo para Deus guardar. Você vê que no subconsciente dos imaturos estava lá o que eles aprenderam em casa, o que aprendeu com a mãe, o que aprendeu com o pai, o que aprendeu na igreja. Senhor, guarda a gente. A gente está indo para aquele lugar. Livra a Deus de gente. misericórdia, é inacreditável. Ó, Senhor, a gente tá indo pra balada, tá tudo errado. Mas vai com nós, guarda nós, gente. Guarda a Meu gente. Pai eterno. Ai, ai, eu falei para eles, olha, ainda bem que vocês não morreram, porque se morressem, não iam para o céu. Já estariam todos no inferno. Meu Deus. Não, e eles têm consciência disso. Até por isso pediram guarda a gente. Exato, eu acho que é o que eu falo, fica no subconsciente essa mensagem que o pai e a mãe pregou, que o pai e a mãe ensinou, que ele ouviu na igreja. Isso não vai sair do coração dele nunca. Entendeu? E na hora do sufoco, por mais que ele seja rebelde, é de Deus que ele vai se lembrar, é para Deus que ele vai recorrer, né, que ele vai
vai buscar auxílio em Deus. Eu estava. Infelizmente é assim, né? Na hora da dor, na hora do sofrimento. Sim, 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 isso acontece. E eu estava me lembrando agora de um dos trabalhos, meus irmãos que estão me ouvindo agora, essenciais da juventude, um trabalho bonito que a juventude nossa faz de uma forma muito brilhante, que é o trabalho de apologética. O que é isso? A gente sabe que é uma época em que a fé é atacada de forma muito grande. E os meninos sempre levam para a igreja filmes, discutem livros de apologética, defesa da fé. Então, defesa de quem foi Jesus Cristo, da fé cristã, e conversam entre eles livros, e isso fortalece muito. Teve um filme que vocês passaram que foi, eu acho que Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, né? Isso. Aquele cara é fantástico. Baseado no livro dele lá, né? Isso é muito bom o filme. É fantástico, fantástico, fantástico. Então, eu creio que os pais poderiam investir um pouco mais em apologética com seus filhos, né? Eu vejo aqui em casa, Elias, eu criei os dois com um cultinho doméstico. Os dois cresceram, foram para os adolescentes e estão na igreja, e os dois extremamente ativos. Eu tenho um que praticamente com os outros irmãos que trabalham ali, viabiliza a transmissão de cultos, o que é algo bem difícil, mas tá lá. E é assim, Elias, quando a gente viaja, a primeira pergunta que ele faz é: pai, e tem que ver, né, direitinho todo mundo que vai ficar, que vai cuidar para ter o culto, para tudo e tal, e fica preocupado. E tá ali, canta no coral, ajuda direitinho. Quando não tem instrumentista nenhum, vai e toca, e tá lá. O outro é o nosso guitarrista. Tá lá, feliz, tranquilo, né? 18 anos, começando a vida, pensando, começando a faculdade dele. Mas quando a gente senta nos cultos que nós temos aqui em casa, por causa do horário, não dá para ser como antes, mas uma, duas, três vezes por semana a gente senta. Elias, não é brincadeira, não. As perguntas que eles me fazem, e que vêm direto, né? Direto de universidade, de leitura, né? Todo o ataque. E assim, eu agradeço a Deus por Deus ter me dado assim a possibilidade de responder os meninos, mas isso não vem de mim, isso vem de anos de leitura da palavra de Deus, em primeiro lugar, de bons livros de apologética. Então, já dando uma dica, você que está com seu filho e ele está com 7, 8 aninhos, 9, 10, 11, 12, a partir dos 12, 13, ele vai começar a te fazer umas perguntas bem chatas. Então, pega esses 5 anos que estão faltando ainda, começa a ler coisa boa, começa a entrar na internet e mostrar para ele sites maravilhosos. Por exemplo, a gente tem o site da ABC2. Deixa eu até aproveitar aqui nossa conversa. Isso aqui vai ser tranquilo. Deixa eu dividir aqui a tela, até mostrar isso para os irmãos. É um site. Peraí, deixa eu entrar aqui do outro lado, isso. E é um site que, assim, me ajuda muito em razão de quê? Em razão do fato de que eu consigo mostrar para muitos, muitos meninos da igreja que isso aqui existe, ó. Deixa eu botar aqui, ó. ABC2. ABC2, isso. E a ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Porque a grande questão, Elias está compartilhando, não está? Tá sim, pastor. Ótimo. A grande questão é que eles dizem, não, mas
ciência e fé não combina, ciência e isso não combina, e se aquilo não combina, pois é. A gente tem a Associação de Cristãos da Ciência e que simplesmente fazem um trabalho fantástico. São professores universitários, por exemplo. Esse menino aqui é um dos principais professores da Unicamp, né? Aqui você tem professor da USP, né? E assim, com cursos, com tudo, com discussão, com destaques. Aqui você tem pesquisas, Franz Collins, cara. Aqui você tem pesquisas de Harvard, né, de Yale, né? Você tem a mais alta qualidade. E eles têm tudo, né? Eles têm textos, artigos, podcast, evento. E não é só esse o site, é que em português ele é o melhor. Mas você tem também o site de historiadores cristãos. Vou parar aqui. A maioria dos bons sites, infelizmente, ainda estão em inglês, né? E, infelizmente, estão em inglês. Mas você tem muito material bom, provando que fé e ciência não se excluem e que os maiores cientistas, os maiores historiadores, os maiores geógrafos do mundo são cristãos, né? E é fundamental porque o ataque aos nossos jovens é um ataque maligno nas universidades e tudo. Para vocês terem uma ideia, eu e pastor Elias terminamos a nossa faculdade de teologia juntos, estudamos juntos. Porque o papai faleceu quando não tinha que ter falecido, né? Todo mundo acreditava que o papai ia ter 120 anos. E ele resolveu ir embora antes do tempo. Mas tá bom, Deus é que controla tudo. Aí eu e o Elias que ficávamos, não, a gente um dia começa. Quando faleceu, não, agora tem que ter o curso, né? Que o conhecimento a gente tem. Mas um MEC, que é o curso. E se vier algum ataque à igreja, a gente já tem um curso reconhecido. Irmãos, nós fizemos ela é hoje uma das 3 melhores universidades do Brasil em matéria de teologia. Durante muito tempo ela foi a primeira, hoje é uma das 3 melhores. Ele está de prova aqui. A gente saiu e terminou o curso, alcançou notas muito boas, mas nós tivemos que guardar a fé. Tá? Ele está de prova aqui, muita coisa, a gente teve que guardar a fé. E então, se numa faculdade de teologia você tem que de vez em quando guardar a fé, imagina no resto, né? E tendo todo o material, gente, a gente tem tanto material de apologética, tanto material de apologética. Os pais devem investir isso nos filhos, até para protegê-los, Meu pastor. Meu pastor, a gente, na mocidade, a gente desenvolveu um trabalho chamado Clube da Bíblia. Isso já tem alguns anos. E é exatamente isso o foco desse trabalho, é você trabalhar temas que eles vão enfrentar no dia a dia, principalmente nas universidades, entendeu? De ataques à fé. A gente tratou de diversos temas quanto a isso, principalmente nesse campo de apologética, né? Por que que as pessoas sofrem, né? Se o sofrimento existe, Deus existe. Então, Deus não existe. Então, a gente tratou esses temas com eles de uma forma muito dinâmica, assim, muito divertida, na qual eles também participavam, eles também perguntavam, a gente trazia alguém para falar sobre o assunto, e envolvia todo mundo num debate sobre o tema. Isso foi bem enriquecedor, acho que trouxe muito crescimento. A gente usou livros do C.S. Lewis, que falam sobre o assunto, esse Em Defesa de Cristo, o outro livro Em Guarda também, livros apologéticos que a gente usou, né? Falando do William Lane Craney. Né? Isso, esse é o nome mesmo. A gente falando do criacionismo, a diferença entre criacionismo e evolucionismo. Então, são assuntos do dia a dia que eles vão enfrentar e que eles vão precisar, né?
o cristão e o alcoolismo, né, o feminicídio, né, e esses temas, né, o feminismo, né, que é um tema que está bastante em alta, a Esse é gente pesado. tratou esses temas também com eles, e tudo assim, num tom de debate e de passando a nossa posição, para que quando eles chegam diante de uma situação dessa, eles pudessem ter argumentos para se defender, entendeu? Então, esse trabalho é muito bom. A gente agora está fazendo a cada 2 meses, a gente consegue fazer um clube da Bíblia. Né? Antes a gente conseguia fazer todo mês, a gente tinha um grupo maior de jovens, então a gente está nessa fase de transição, a gente tem a cada 2 meses, a gente tem um clube da Bíblia, sempre com um assunto bem polêmico, um assunto que está em destaque, exatamente para eles poderem ter pelo menos uma base, né? Ou saber pelo menos onde procurar, onde pesquisar o assunto para poder defender a sua fé. Isso é importantíssimo, Elias. Importantíssimo. Agora, nada é mais relevante que aquela comida diária gostosa. E ela tem que começar, literalmente, é quando o indivíduozinho está no ventre da mãe. No Exato. ventre da mãe. Já está na primeira semana, já vamos fazer o culto, passar a oportunidade para ele vai mexer na barriga e vai cantar. De vez em quando vai dar umas notas erradas, sem nenhum problema. Problema se ele for baterista, né? Aí, coitada da mãe, vai estar um baterista no ventre, mas tá bom, não tem problema. E do ventre vai. Isso é um trabalho, é semear, né? De Deus ninguém zomba. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe, e o Senhor vai ter misericórdia. Com certeza, meu pastor. Meu bom pastor, e vamos para as considerações finais. Considerações finais. Pastor, Pois eu já posso falar? pode. Eu acredito que todo o esforço que a gente faz para investir nos nossos filhos conhecimento bíblico, o conhecimento sobre Deus, sobre Cristo, para que e se esforçar para que eles tenham o seu próprio relacionamento com Deus, isso é importantíssimo. E isso deve começar bem cedo, como o senhor mesmo estava falando, bem cedo, lá na fase de criança, porque quando ele chega nessa fase da juventude, ele já tem uma base, entendeu? E aí ele já vai conseguir caminhar com seus próprios pés. Né? Eu vejo isso aqui em casa, na sua casa também, a gente vê que é assim, né? A gente vem num trabalho, e não é fácil, eu creio que não foi fácil para você, e não é fácil para mim, a gente enfrenta os mesmos problemas que todo mundo enfrenta, filho birrento, filho que não quer, filho que acha que é dono do nariz, e às vezes a gente tem que falar, não, agora é hora do culto, agora você tem que desligar isso aí, agora você tem que guardar esse celular, agora você tem que fazer isso, agora a gente vai fazer isso, né? Até que ele toma consciência e aí você não precisa mais brigar, você não precisa mais falar nada, chegou a hora, ele vai estar lá, entendeu? Mas assim, tem que ter esse esforço. A gente não pode simplesmente terceirizar e achar que só a igreja vai resolver, só ir na igreja no domingo à noite vai resolver, entendeu? A gente tem que ensinar nossos filhos a gostar da escola bíblica dominical, a gostar dos cursos de ensino, a frequentar, a levá-los a frequentar, a participar, que às vezes ele estuda a semana toda e no domingo a gente acha que porque ele está cansado ele tem que dormir um pouquinho mais. Tudo bem, já dormiu até 9 horas da madrugada, até 8 da madrugada, levanta, né? Toma um café e vai para a escola. Né? E a gente vai incentivando isso. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. E assim, o meu comportamento como pai vai influenciar. Meu exemplo é importantíssimo. Eles vão seguir exatamente aquilo que eles veem em casa, aquilo que eles me veem fazendo na igreja. Eles vão querer fazer também. Então, esse investimento aí não tem preço. Esse investimento não tem preço. Para quem acha que perdeu o tempo, que perdeu o time de fazer essas coisas, ainda há esperança. Vamos orar, vamos colocar nas mãos do Senhor, né? Pedir misericórdia a Deus e continuar falando, continuar insistindo, né? Porque mesmo que os filhos já estejam grandes, casados, ou então já estejam donos do nariz, né? A gente ainda tem aquela oportunidade de falar de Deus, de tocar o coração deles. Numa reunião sentado à mesa, né? Numa reunião de família, toda a oportunidade que a gente tiver de chamá-los a essa responsabilidade, a gente precisa fazer. É. E o mais interessante é
Os jovens que estão nos ouvindo agora, eu sei que vai ter uma audiência jovem maravilhosa, até porque hoje estou falando com o pastor dos jovens. Os jovens que estão me ouvindo agora, vou dar uma dica para vocês. Procurem casar com meninas crentes, porque elas são as únicas que vão acreditar no poder de um culto doméstico. Vai por mim. Vai por mim. Olha, se tu casa com uma menina que não é crente. Vai ter problemas. O menino quer dormir, deixa ele dormir. Deixa para lá. Não, não vem empurrar tua fé aqui, não. Não, não é assim, não. Meu filho tem direitos. A liberdade de crença e consciência. E tem, todo mundo tem direito. Mas se a gente crê em algo, a gente tem que buscar alguém que crê da mesma forma. Então, estou te avisando, já pensa no futuro culto doméstico e a influência que ele vai ter na tua casa. E procura alguém que pensa como você, vai E facilitar a tua vida. sem proselitismo, né? Que seja do Brasil para Cristo, da sua Veja mesma bem, igreja, né? Elias, Sua doutrina. deixa eu te fofocar uma coisa. Os nossos jovens, eles hoje têm um sentimento de amizade tão grande, tão grande, tão grande, e eles se veem muito como irmãos, né? E o que está acontecendo? Os meninos do Gama estão se apaixonando pelas meninas do Valparaíso. Aí os meninos do Valparaíso estão se apaixonando pelas meninas de Lusiânia. E eu vejo pela minha família. O Jojo se apaixonou pela menina da Santa Maria. Aí o Joel se apaixonou pela menina lá de Planaltina, do Goiás. O Davi se apaixonou pela menina de Formosa. Eu não sei, não. Acho que o Gezinho vai acabar se apaixonando por alguém da Bahia, né? E o Jesus vai casar com alguém do Piauí, porque se é por distância, né? Mas isso é muito bom, pastor. É Essa muito legal. integração é muito bom. Eu vejo assim, os retiros, esses congressos de jovens, essa integração, ela é muito saudável, entendeu? A gente pensa que eles não estão conversando, que eles não estão se conhecendo, mas eles estão, né? Eles se conhecem, interagem e sempre quando termina o retiro, tem um casal novo. Mas que bênção, que bênção. Muitos casais da nossa igreja, que hoje casados com os filhos, começaram na igreja, ou começaram no retiro, né? Começaram a namorar no retiro e se casaram, né? Teve gente que da nossa igreja que casou em Bela Vista, Sim. né? Então, assim, era porque ia para congresso de jovem lá, e Bela Vista tinha uma fama, né? Assim, as mulheres mais bonitas do Brasil para Cristo estão em Bela Vista. Eu lembro disso. E aí os meninos. O Getúlio casou com uma menina de Bela Vista, não foi? Pois é. Tem ele, tem outros também. É isso mesmo. Mas que Nossa, coisa bonita, que coisa é bonita, uma tradição, né? que Isso é coisa bom, bonita. essa integração é boa, né? É. Meu pastor, muito obrigado. Só Deus para recompensar esse tempo investido na obra do Senhor. E creio que o Senhor vai nos dar de novo cultos maravilhosos domésticos. Amém. Eu que agradeço, meu pastor. Agradeço a confiança da nossa pastora, do nosso pastor, esses anos todos ali trabalhando com jovens, esses anos todos, assim, eles falam, pastor, por isso que o senhor não envelhece, pastor, o senhor só fica aqui com a gente e tal. De alguma forma, né, eu falei, mas não envelheço, mas estou perdendo os cabelos, já perdi quase todos. Mas, assim, é muito bom, eu cresço, eu aprendo, eu realmente amadureço ali no trabalho com eles também. Então, eu agradeço a confiança, agradeço que a igreja tem depositado em mim para fazer esse trabalho, para acompanhar esses jovens. E
agradeço a mocidade, né, que tem suportado, né, às vezes, assim, o pastor Elias sempre tem essa fama de ser muito chato, ser muito durão, mas, assim, é só quando é necessário, mas é aquele que bate a sopra mais do que bate, né. Eu lembro que teve um jovem que chegou e falou assim, você olha para a cara do pastor, pensa que ele é durão, mas quando você começa a conversar com ele, você vê que ele é nada a ver. Ele é até mais mole do que devia ser. Falou desse jeito, lá para o jovem. Tá? Falei, rapaz, assim você me quebra, assim você tira a minha moral. Mas graças a Deus tem sido um trabalho bem edificante para mim e para eles também. Né? Todos continuem orando pelos jovens e se esforçando. Eu acho que o trabalho não é só meu, o trabalho nas congregações também tem sido bem forte com os jovens. Nossa igreja tem essa tradição, né? Você vê a pastora Socorro no Céu Azul, você tem jovens hoje que são pastores, estão cuidando de igreja, e que começaram lá, no trabalho de jovens, junto conosco, nesse envolvimento todo. Vale a pena investir na juventude. É uma geração, né? É o Amadeu, que está cuidando da cidade ocidental, a Índias Nara, que está cuidando do Valparaíso, não, Céu Azul, e o Geuel, que está aqui com a gente. Sim, você tem o pastor Arnaud, que começou no João Batista, O aí Arno, a isso. esposa dele também de lá, todos jovens solteiros na igreja. Gente, que coisa boa, né? Que coisa boa, que coisa boa. Vale a pena, né? Vale a pena. Com certeza. Meu pastor amado, um beijo. Deus abençoe e obrigado. Eu que agradeço, meu pastor. Paz do Senhor Jesus. Amém.